Quero agradecer a Deus por ontem, né? Ontem teve aqui o culto rosa, foi muito bom. O pastor estava falando que teve um grupo bom de pessoas participando. Tinha umas 30 mulheres, né, pastor? É isso? 35 mulheres, uma bênção de Deus. E foi tão lindo o enfeite que elas fez aqui, ficou muito legal. Estava falando, os homens têm que ser um pouco mais criativos, né? Porque as mulheres pegam uns pedacinhos de papel ali, elas fazem alguma coisa e fica lindo. O homem nem a marretada consegue fazer, mas nós vamos melhorar em nome de Jesus, né? Porque nós também temos que fazer alguma coisa que chame a atenção. Agradecer a vida do Serginho, que foi comigo ontem numa igreja que eu fui levar a palavra ontem, na Assembleia. Foi muito legal também, foi muito bom. Então eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que prepararam o culto, as meninas da Bíblia que estão sempre aí, as meninas que enfeitaram aqui, todo mundo que trabalhou e também aquelas que participaram. Que Deus abençoe vocês. Irmãos, hoje nós damos continuidade na nossa campanha, que é alcançando o impossível através da oração. E nós vamos estar lendo lá em 2 Crônicas 20, nós vamos ler dois versículos, que é o 14 e o 15. E disse assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e treneto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da Assembleia. Irmãos, nós precisamos de entender o que eu quero dizer. Josafá, ele era o rei. Ele era aquela pessoa que comandava, aquela pessoa que cuidava de todas as coisas. Mas ele que convocou o povo para orar quando ele teve medo, quando a má notícia chegou. O curioso não foi esse. O mais curioso é que a palavra não veio diretamente para o rei. Veio para alguém que estava no meio. Veio para uma pessoa que estava ali com ele. Quando nós estamos na presença de Deus, a gente precisa de ficar atento. Porque Deus, ele vai usar quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele achar melhor. Pronto, dá para abaixar só um pouquinho, aqui, por favor. Então, quando nós buscamos a Deus, nós buscamos também a descendência. Deus não falou com qualquer um. Deus falou de uma pessoa que tinha uma história. Vamos para o 15? E disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos disse o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A igreja pode ser assim. Glória a Deus. Primeiro, Josafá, ele teve medo. Alguém aqui já teve medo de alguma coisa? Você sabia que Deus não criou medo? Você sabia que o medo, ele é igual ao amanhã? O medo, ele não existe. É nós que acreditamos em algo que não existe. Por isso, muitas vezes, nós temos dificuldades. E não existe uma pessoa na face da terra que não tem medo. Mas o medo é igual ao amanhã. Não existe. E todo mundo fala: amanhã eu vou levantar cedo e vou trabalhar. Mas o amanhã não existe. Só existe hoje. O ontem já foi e o hoje. Porque amanhã ele não vai chegar nunca.
Toda vez que o relógio do ponteiro vira, é hoje. Meia-noite 1 é hoje. Então, o amanhã, quem espera o amanhã, nunca vai chegar lá. Então, vive hoje. Busca a Deus hoje. Glorifica a Deus hoje. Ama as pessoas que você gosta hoje. Ajuda as pessoas hoje. Ore hoje. Lê a palavra de Deus hoje. Porque amanhã não existe. Então tudo que você tem que fazer, faça hoje. Porque hoje é o dia que o Senhor fez. O Senhor não fez o amanhã. Ele fez hoje. Por isso o medo é algo que não existe. É algo que o inimigo criou para tirar você do foco da vontade de Deus. Então, quando Josafá ficou sabendo, teve a má notícia, ele teve medo. Mas da maneira que ele conhecia a palavra de Deus, então ele foi buscar o socorro em Deus. E a palavra de Deus fala que todo o Judá e Jerusalém estava de pé. Eles estavam aguardando a resposta da oração que Josafá teria feito. Isso está no versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, já havia orado. Mas existia um tempo de espera, porque Deus não tinha respondido. E o povo estava de pé diante do Senhor. Todo mundo aguardando a resposta da oração. E nessa oração, Josafá não falou para Deus do medo que ele sentiu antes. Porque ele confiava no Deus do seu antepassado. Quando nós confiamos em Deus, a palavra de Deus fala que nós lançamos fora todo o medo. Então nós confiamos na oração que nós já fizemos, esperando a resposta da oração. O que nos deixa triste e preocupado é porque nós oramos e se nós não vermos com nossos olhos carnais, nós não enxergamos com os olhos espirituais o que Deus já fez, o que Ele está fazendo. Porque a palavra de Deus fala que os ouvidos dele estão atentos à oração. Quando nós oramos, já foi aceito. Então Josafá, ele estava de pé e todo o povo aguardando a resposta. Qual é o sentido desta campanha que nós estamos fazendo? É para que Deus nos ensina que tudo que é relacionado com a palavra de Deus, ela começa pela oração. Sem oração não temos resposta. E quando nós oramos, muitas vezes nós precisamos de esperar o momento certo para nós agirmos. Porque Deus, Ele vai responder às nossas orações. Mas se nós estivermos preocupados, Ele pode falar conosco e nós não vamos prestar atenção na resposta da nossa oração. Porque muitas vezes a igreja pode esperar a resposta da oração através do pastor. E teoricamente isso seria normal. Mas Deus, Ele pode usar uma criança para trazer a resposta de 1 ano, de 2 anos, de 6 meses, de 2 dias de oração. Então, quando nós estamos aguardando a resposta de uma oração, nós precisamos de ficar atentos às circunstâncias. Porque a resposta vai vir.
A palavra de Deus fala que nós precisamos ser inteligentes na hora de nós orarmos. Definir o que nós queremos na oração. E Josafá usou uma frase incrível. Contra essa multidão, nós não temos força nenhuma e nós não sabemos o que fazer. Então ele foi muito claro para Deus. Se nós queremos alcançar o extraordinário, primeira coisa, nós precisamos de ser claros com Deus nas nossas orações. Definir o nosso alvo. E esperar. Tem estudo que fala que os dias que os apóstolos aguardaram a descida do Espírito Santo é por volta de 50 dias. Então não foi assim. Jesus, para vencer Satanás no deserto, foi 40 dias. Moisés, lá no monte, foi 40 dias. Mas Josué, ele só falou para o sol e a lua e parou. Pedro e João disse para o homem: não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em o nome de Jesus, levante e ande. O homem começou a andar algo imediato. Então isso traz para nós que a oração, ela vem com uma ação. Mas ela pode demorar ou ela pode vir rápido. Nós é que não podemos se desesperar numa situação. Porque se Deus está no controle, fique tranquilo. Eu separei alguns pontinhos para nós conversarmos a esse respeito. Quando Deus manda, não tenha medo. Se Deus mandou você fazer, irmão, não se preocupe. Não tenha medo. Pode ficar tranquilo que Ele está no controle. Porque Deus, Ele não é bonzinho. Deus, Ele não brinca. Deus, Ele não maltrata. Deus, Ele ama. Deus, Ele não é injusto. Por isso, Ele não pode entregar algo para mim e para você, se nós não estivermos preparados para receber. Porque tudo de Deus é muito valioso. Então nós precisamos de aprender a esperar, orar e esperar. E confiar. Coloca para mim ali, Êxodo 14, do 10 ao 16. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito, medo novamente. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O próximo. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Aqui foi um questionamento. Eles falaram: olha, nós estávamos bem como escravos. A gente só apanhava umas 3, 4 vezes por dia. Trabalhava aí 18, 20 horas. Ganhava pepino, repolho. E tinha até peixe. Olha que legal. E aí você vai lá e fala que Deus mandou você nos tirar de lá e nós acreditamos em você. E agora? O que vai acontecer? Então muitas vezes nós questionamos a Deus. Coloca o próximo.
Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Falta de confiança em Deus. Naquele momento eles esqueceram de José, eles esqueceram de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles esqueceram de tudo que Deus fez. Porque eles acharam que não tinha mais jeito. Quantos de nós começamos a orar, irmão, e se demorar o tempo da resposta, nós desistimos? Achamos que não vai ter recurso. Coloca o próximo para mim, por favor. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. A resposta de um homem que sabia andar com Deus. Ele via o sobrenatural pelo natural. Os olhos dele viam as pessoas, via o deserto, via o mar, mas ele via Deus no controle de todas as coisas. A oração muda a situação. Então, fique na oração. O próximo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mandou que todo mundo ficasse calado, parasse de reclamar, mas esperasse em Deus. Porque a murmuração traz confusão na tua casa, no seu trabalho, na tua igreja, na tua cidade, onde você estiver. Mas a paz, ela contorna as situações e ajeita as coisas conforme deve ser. Coloca o próximo. Disse o Senhor a Moisés: por que clame a mim? Disse aos filhos de Israel que marche, que não pare, que continue a caminhar. Ah, mas está muito difícil. Mas e daí? Nunca foi fácil. Antes você tinha uma luta danada, estava sozinho. Agora que você tem Deus, vai continuar difícil, mas Ele te dá a direção. O próximo: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em si. Irmão, olha como muitas vezes nós somos ingratos. No capítulo 13, quando o povo entra para ir para o deserto, Deus levou ele para o caminho mais difícil. Por isso que muitas pessoas falam: servir a Deus é difícil. Não. Servir a Deus é andar no melhor caminho. É ter proteção. Servir a Deus não é medir distância. É decidir no seu coração a caminhada e nunca parar. Porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. A palavra de Deus fala que Deus ia na frente deles e também ia atrás. Protegia eles do sol e do frio, para que eles caminhassem dia e noite, sem parar. Sabe por que tem um versículo que fala: orar sem parar, sem cessar? Nunca para de caminhar. Caminha dia e noite. Porque assim você nunca vai retroceder. Nós precisamos de ter isso no nosso coração. O medo é a arma do diabo para tirar a sua atenção. Põe para mim João 6, do 16 ao 20. Ao desabar o dia, os seus discípulos
desceram desceram para o mar. Próximo. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro. E Jesus ainda não viera ter com ele. Até então, nós precisamos de entender isso aqui, que foi logo após a multiplicação dos pães. Então Jesus manda eles ir. Quando Jesus manda você ir, não tenha medo. Fique tranquilo. Ele está no controle, ele sabe o que está fazendo. Não precisamos de ter medo. E os discípulos começaram a se preocupar. Será que hora que ele, como que ele vai chegar aqui? Será que hora que ele vem? Será que ele encontrou um barquinho para vir? Muitas vezes, irmão, a igreja está esperando que Jesus venha no jatinho. Se nós não ouvirmos o barulho, então não é a volta de Jesus. Mas ele fala que ele vai vir como um relâmpago. E nós precisamos estar atentos. Porque vai passar e vai levar aquele que estiver preparado. Coloca o próximo. E o mar começou a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Ali começou uma armação do diabo para tirar a atenção dos discípulos. Porque havia acontecido um grande milagre e o povo estava animado. Mas o diabo começa a colocar medo neles. Como se diz, você está sozinho agora. O que você vai fazer? Quantas vezes você está firme na palavra de Deus, está orando, está buscando, está feliz, aí de repente começa a surgir alguns probleminhas para tirar a sua atenção. E agora mesmo você já não vai mais nos cultos, já não participa mais da oração, já não lê mais a palavra de Deus. Por quê? Porque foi substituído aquilo que você tinha em mente no seu coração pela aquilo que você está vendo com os seus olhos carnais. Quer ver uma coisa que tira muita gente da presença de Deus? Din-din. Você está trabalhando, você está desempregado, você vai na igreja todo dia. E você ora, e você faz campanha, e vai, aquela maravilha. Aí você arruma um trabalho e você está ganhando R$1.000. Nossa, mas você fica feliz. Aí você continua e vai agradecendo a Deus. Aí você dizima, você oferta, e aquilo para você é uma festa. Agora mesmo abre um emprego, você passa a ganhar R$6.000. Aí você não ganha mais. Porque agora você tem um bom salário. Você precisa de um tempo para os seus amigos. Afinal de contas, o seu ciclo de amizade melhorou, é outro. Então, você tem que dar uma atenção para os seus amigos. E aquilo que era importante para você, passou a não ser mais. Porque você está valorizando o que você está vendo com seus olhos carnais. Mas você esquece que como Deus deu, Ele também pode tirar. Então nós precisamos de aprender a estar com pouco ou com muito na presença de Deus, sem fazer diferença. Confiar em Deus. Não ter preocupação de estar ou não fazendo aquilo que nós achamos que é certo. Coloca o próximo. Tendo navegado uns 25 a 30 estados, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor, de medo de novo. Muitas vezes nós temos medo até da presença de Deus. Uma vez, uma pessoa falou, eu não vou lá na frente para orar que eu recebo o Espírito Santo, vai que eu caio. Então, e daí? Estranho, não é? Eu quero Deus, mas eu não quero que Ele manifeste na minha vida. O próximo?
Mas Jesus lhe disse: sou eu, não tem mais. Se você está com Deus, a tempestade vai vir. Mas ele disse: eu estou com você. Eu não abandono você. Todas as vezes que você precisar, eu estou aqui contigo. Então nós precisamos de ter isso. O diabo é especialista em provocar terror. E ele sempre vai usar o seu ponto fraco. Ele aterroriza você. Ele sabe que se você ficar com medo, você vai parar de orar. Ele sabe que se ele colocar uma mentira na tua mente, que alguma coisa vai dar errado, você vai correr para procurar uma solução que você vai estar vendo. E você não vai ver pelos olhos do espiritual. Então ele é um especialista em provocar terror. Ele disse: você não vai conseguir. Jesus fala: eu estou contigo. Ele disse: você é um derrotado. Jesus fala: eu morri porque você fosse um vencedor. Sempre tem uma resposta. O diabo vem e fala assim: olha, você conseguir ter uma família em paz? Aí Jesus vem e fala: eu tenho uma família, por isso eu te dei uma família. Sempre tem uma resposta. O diabo vem e fala: olha, a sua vida não vai prosperar. Aí Jesus ele vem e fala: eu vim para que você tenha vida e tenha com abundância. Então nós precisamos saber que o diabo é um mentiroso, mas ele vai tentar atrapalhar a sua vida. O diabo vem e fala assim: está vendo? Você acreditou em Deus, agora você está sozinho nessa confusão toda aí. Está vendo? O mar está subindo, a água já está entrando no barco, vai afundar tudo. Está vendo? Cadê Jesus? Cadê ele? Você estava com ele lá no deserto? Cadê ele? Aí Jesus chega: não temo, estou aqui, estou chegando, eu não te abandonei. Então nós precisamos de ter isso no nosso coração. Saber que nós nunca vamos estar sozinhos. Não tenha medo de jeito nenhum, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu quero pedir para Mariana colocar para mim o versículo 15 de 2 Crônica de novo e o 16. Já está aqui, olha. E disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. Preste atenção na palavra, certo? E tu, ó rei, ó pastor, onde está a tua fé? O que você está fazendo? Você já não orou? Então espere. Por que você quer resolver as coisas? Você pode resolver? Então vai lá e resolva. Se não pode, espera. Não é verdade? Por isso que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Temos que ter paciência. Se nós oramos, temos que ter paciência. Ao que vos disse o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é sua. A guerra, irmão, muitas vezes você está sentindo, que você está passando, não é sua. Se você já orou, é de Deus. Deixa ele trabalhar. Descansa, vai fazer outra coisa. Vai, desfoca daquilo que está te prejudicando. Ah, mas eu estou numa luta. Sai da luta, sai do ringue. Jesus já morreu por você. Está difícil? Coloca na mão de Deus e vai procurar pegar a palavra para alguém. Vai procurar trazer alguém na presença de Deus. Vai procurar ler a palavra de Deus. Agradece mais. Que as coisas vão acontecer. Põe o 16 para mim, por favor. Amanhã descereis contra eles. Olha, amanhã descerei contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Ziz. Deus falou para eles onde estavam os inimigos, para que não houvesse dúvida. Sabe por quê? Porque o rei Josafá já sabia que eles estavam chegando.
Você está vendo as coisas chegando. Mas repara, não tema, porque essa luta não é sua. É eu que pelejo por você. Encontrá-los-eis no fim do vale. Deus falou, eu vou encontrar com essa turma lá. Os seus inimigos são os meus inimigos. Então pode deixar que eu vou encontrar com eles. Espere em Deus, igreja. Defronte do deserto de Jeruel. Deus mostrou para eles onde ia acontecer as coisas. Quando nós confiamos em Deus, nós esperamos e Deus mostra como vai realizar as coisas. Deus, Ele não mente para mim e para você, não. Mesmo que aparente, as coisas não funcionam. Mesmo que os nossos olhos vejam tudo ao contrário. Não esqueça que Deus está no controle. Vamos para ver 2 Coríntios 4, 8. Segunda Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados. A tribulação vem para todo mundo. Todo mundo. Porém, não angustiado. Você pode estar atribulado, irmão, mas tenha paz. Porque Deus, Ele está no controle. Perplexo, meu Pai amado. De novo. Porém, não desanimado. Insista. Porque Deus está no controle. O próximo. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Confiança. Nós precisamos confiar mais. Nós precisamos acreditar mais. Para a gente estar encerrando. Coloca para mim Isaías 44, do 10 ao 14. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum prestígio? Muitas vezes nós acreditamos que nós temos ajuda longe de Deus e nós não temos. Só em Deus nós temos proteção. Coloca o próximo. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Coloca o próximo. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, formam um ídolo a martelo e forja com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. Nós precisamos de confiar mais em Deus. Precisamos buscar mais em Deus. O próximo. O artifício em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa com plano, marca com o compasso e faz semelhante à beleza de um homem que possa morrer em uma casa. Coloca o próximo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Coloca o último para mim.
tais árvores servem ao homem para queimar com parte de sua madeira, se aquieta e goze o pão, e também faz um Deus e se proste diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Oração tem que ser direcionada. Oração é coisa que vai fazer com que nós possamos chegar a Deus. Oração nós não fazemos para pedir favor a Deus. Oração nós fazemos para aquele que pode responder. Quando nós olhamos para Deus, quando nós esperamos em Deus, quando nós confiamos em Deus, nós não precisamos de mais nada a não ser a presença de Deus. Josué, quando ele foi assumir a caminhada no deserto, na liderança do povo, Deus falou para ele: não se aparta desse livro, medita nele de dia e de noite, para que você seja bem sucedido, porque como eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você. A nossa confiança tem que estar em Deus. Nossa confiança não pode estar nas coisas que nós estamos vendo. Nossa confiança tem que estar na presença, no altar de Deus. Por isso que muitas vezes nós temos grandes dificuldades de vencer quando nós temos um problema. Quer ver uma coisa que tira muitas pessoas do foco de Deus? É quando surge uma enfermidade. Nós temos fé que Deus cura um resfriado, mas além disso nós temos dificuldade. Como nós devemos orar para nós vencermos o impossível? É pedir para que Deus faça na nossa vida a vontade dele, não a nossa. O que Deus tem para mim? Não sei, mas eu sei que é bom. O que Deus tem para a igreja? Não sei, eu sei que é bom. Vejam o que Paulo diz: se eu for para Deus, é melhor ainda eu ficar com Cristo. Mas se for da vontade dele, eu fico aqui na terra. Eu vou continuar preso e vou continuar escrevendo carta para as pessoas. Então, quando nós confiamos na oração, nós decidimos que a nossa vida não está nas nossas mãos. A nossa vida não está conforme nossos olhos. A nossa vida não está na nossa vontade. A nossa vida está além daquilo que nós confiamos. Amém? Eu quero chamar você para nós orarmos. Eu quero chamar a igreja para colocarmos diante de Deus a minha vida, a sua vida. Deixa Deus trabalhar conosco. Abra o teu coração. Eu quero convidar você para ficar de pé. Josué, ele tinha tudo para ser um derrotado. Josué, ele não via sair. Josafá, aliás, não via sair. Ele não confiou em exército. Ele não confiou em homem. Ele não confiou em pessoas. Ele foi buscar em Deus. Eu não sei qual a sua dificuldade, mas eu sei que nós precisamos de Deus. Eu sei que nós precisamos de buscar a Deus. Eu sei que nós precisamos de abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Quando nós abrimos o nosso entendimento que só Deus é Deus, então nós estamos caminhando com Ele.